não vai se levantar mais, porque a igreja acordou, a igreja se levantou. Amém? E esse principado ele tem que cair também sobre a Venezuela. Amém? Cair não sobre a Venezuela, né? Mas cair debaixo dos pés da Venezuela. Vou falar com você nessa noite de algo que a maioria de nós ignora. A maioria de nós cristãos ignora, não porque nós queremos ignorar, mas a gente ignora por falta de entendimento, por falta de conhecimento. É um assunto talvez que se a gente fosse puxar desde o início de Gênesis até o Apocalipse, você for puxando como um fio de lã, como de uma promessa. Amém? Glória a Deus. Quando na verdade, a nossa mente ela já está formatada a pensar na vida do céu. Né? Se procurar qualquer cristão, você vê as músicas que são feitas, né? Eu vou andar em ruas de ouro, né? Eu vou ver, Deus me deu uma estratégia esse ano, o que eu vou fazer, né? E já pensando nas reuniões, nas músicas que vamos tocar, semana após semana, culto após culto. Por que eu dou dízimo? Por que eu dou oferta? Por que a gente canta? Por que a gente celebra? Por que a gente adora? Né? Por que a gente faz comer na árvore da vida? De uma vida com Deus. Dentro desse envelope tem um testamento. E nesse testamento diz que você é herdeiro de uma fazenda no Mato Grosso, lá em Sinop, que você foi lá esse dia. Você foi lá atrás dessa. Lá no Mato Grosso, muito maior do que isso. Mas não é uma herança fictícia, uma herança assim, abstrata, para a gente ficar só vislumbrando, sonhando. Nossa, que legal, a Bíblia diz isso sobre mim. Nossa, queridos, é uma verdade absoluta. É algo que somente aqueles que entenderem e tomarem posse que vão usufruir dessa herança. E são poucos, posso dizer a você que são muito. Assim como o Evangelho da graça de Deus, ela não tem sentido sem a mensagem da lei. Assim como o Evangelho da graça de Deus não tem nenhum sentido sem a mensagem da lei. É como se fosse uma mesa que estivesse faltando uma perna, uma cadeira que tem apenas três pés. O Evangelho não tem sentido, o Evangelho da graça de Deus não tem sentido sem a lei, sem a mensagem da lei. Da mesma forma, a mensagem do Nazireu, que é o tempo que nós estamos entrando esse ano, a mensagem do Nazireu ela não tem nenhum sentido, se falando sobre isso desde o final do ano passado, entre os líderes da igreja. E esse ano nós vamos trabalhar muito esse tema Nazireu. E querido, o Nazireu, ele só é levantado por Deus, uma nação de Nazireus é levantada por Deus, para poder expandir o reino de Deus sobre a terra. Sem isso, é só para orar, jejuar, e adorar e clamar, mas sem um fim específico, sem um propósito específico. Amém? Não está. Se você gosta de anotar, se você estiver anotando, o primeiro ponto dessa mensagem é a promessa. Anota aí, a promessa. É o primeiro ponto. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Você trouxe a sua Bíblia? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis 12, do 1 ao 3. Gênesis: serão abençoados por meio de você todos os povos abençoados. Agora vai comigo em Gênesis, um pouquinho para frente, Gênesis 17, do 1 ao 8. Gênesis 17, do 1 ao 8. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e a terra de Canaã, entre mim e você e os seus futuros descendentes, Deus dos seus descendentes, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro,
darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Amém? Queridos, sobre nós repousa a mesma promessa. A mesma promessa que Deus fez a Abraão repousa sobre mim e sobre você. A promessa de que ele seria pai de nações. A promessa de que ia acontecer em poucas nações. Nós vemos as nações sendo benditas, abençoadas, mas poucas nações. Nós, muito pelo contrário, nós estamos vendo as nações, como o caso da Venezuela. O nosso país, se Deus não entrasse na história do nosso país nesse tempo, certamente a gente estaria vivendo os próximos 5 anos no Brasil. Nós entraríamos na mesma situação da Venezuela. Na mesma situação. Nações, se você pegar o Oriente Médio, nações têm vivido ali há anos e anos, debaixo de guerra, de terror, né? Então, se nós formos olhar um pouquinho, ligar a televisão, a gente vai ver um pouco de como está o estado das nações. As nações estão, né, esperando um Messias, as nações estão esperando um Salvador, as nações estão da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Amém? As nações serão abençoadas, as nações serão benditas por causa da promessa que Deus fez a Abraão e que hoje repousa sobre nós. Querido, o mais interessante é que Abraão, ele tentou por duas vezes Abraão tentou se livrar dessa promessa. O herdeiro dele por 2 vezes. A primeira vez Abraão tentou colocar o servo da casa dele, chamado Eliezer de Damasco. Ele falou, Deus, ele tentou convencer Deus, deixa que Eliezer de Damasco, o meu servo, ele seja o meu herdeiro. E Deus falou, não vou deixar. A segunda vez, ele tentou colocar o filho bastardo dele, que era, qual é o nome dele? Até me fugiu o nome dele, Ismael. Ele tentou. Nós, amigos, vamos por tão pouca coisa. Se você olhar o filho pródigo, o que foi que ele fez? Ele pediu a herança antecipada, e essa herança antecipada gerou uma maldição na vida dele. Ele perdeu a herança porque ele não tinha maturidade para administrar aquela herança. Então, o maior inimigo da nossa herança se chama ansiedade. O maior inimigo da nossa herança se chama ansiedade. Por quê? Porque nós tendemos muitas vezes a substituir o melhor de Deus para a nossa vida por qualquer coisa boa ou mais ou menos que apareça diante de nós. Deus tem o melhor esposo para você. De repente aparece o primeiro chechelento, meio cheirosinho. Você já mas Deus tem o melhor para você. Deus tem o nome de Deus para você. Deus tem o melhor dele para você. Queridos, então nós temos que tomar cuidado para não substituir a herança que Deus tem para nós por qualquer coisa. O versículo 3 da Bíblia diz aqui, de Gênesis 17, que Abraão seria pai de muitas nações. Pai de muitas nações. E essa promessa ela nos alcança diretamente a todos nós, que somos filhos de Abraão, porque ele é o nosso... Eu sou herdeiro das nações. Mas vamos desenrolar um pouquinho mais para a gente entender como é que funciona isso de verdade. Se eu sou herdeiro das nações, por que eu estou vivendo tudo isso, pastor? Por que eu estou passando por tanto perrengue? Por que a minha vida está tão difícil? Nós vamos desenrolar isso daqui. Abra comigo lá em Romanos, lá no Novo Testamento, no capítulo 4, no versículo 13. Vamos lá, vamos dar uma passeada na Bíblia aí. Romanos 4, 13 ao 17. Olha que interessante. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência. Nós somos o que de Abraão? Descendência de Abraão. Nós somos descendentes dele. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão é o que de nós? O nosso Pai na fé. Abraão é o nosso Pai na fé, queridos. E se Abraão, como meu Pai na fé,
recebeu uma promessa de que ele seria herdeiro das nações, herdeiro do mundo. Logo, é que eu sou herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. Querido, isso para mim é maravilhoso, é tremendo. Mas para haver, ou melhor, para haver uma herança, nós sabemos que temos uma herança, são as nações. As nações são a nossa herança. Mas para haver uma herança, é necessário também haver um testamento. Não é verdade? Tem que haver um testamento. Quem já recebeu herança sabe que tem que ter um testamento. Mas o Novo Testamento em Jesus Cristo, eu e você fomos enxertados na oliveira verdadeira. Eu e você em Jesus Cristo passamos a fazer parte da mesma família, fazer parte da mesma promessa que os descendentes de Abraão receberam. Eu e você hoje fazemos parte da mesma família dos judeus, por isso que nós nos identificamos tanto com Israel, porque nós somos o Israel espiritual de Deus. Ou seja, nós também, através da nova aliança em Cristo Jesus, somos herdeiros da mesma promessa. Amém? Glória a Deus por isso. Então, ok, estamos colocando um pano de fundo aqui, para a gente entender. Eu sei que a minha mensagem é um pouco mais voltada para o ensino. Eu sei que ela não é uma mensagem tão triunfalista, que tira você da cadeira, mas eu quero que você absorva como uma esponja o que eu estou falando. Porque tem que fazer diferença, tem que mudar a sua mentalidade, tem que mudar o seu jeito de viver, o seu jeito de caminhar, o seu jeito de fazer negócios, o seu jeito de cuidar da sua casa, o seu jeito de cuidar do seu dinheiro, o seu jeito de cuidar da herança que Deus deu para você. O segundo ponto que eu quero falar é herdeiros competentes. Herdeiros competentes. Querido, a terra está cheia de herdeiros incompetentes. Não é verdade? Quem aqui não conhece as nações? Por que eu e você vivemos muitas vezes uma vida de derrota? Vivemos uma vida às vezes de miopia espiritual. Não conseguimos entender o real propósito, o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Porque nós ainda somos herdeiros incompetentes. E Deus sabe que se Ele entregar na nossa mão a herança, aconteceu com o filho pródigo, que não teve maturidade para administrar a sua herança. Abre comigo em Gálatas 3, 26, vamos lá. Abre comigo. Gálatas 3, 26. Todo mundo achou aí? Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus, descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos, vamos continuar aqui no capítulo 4 do 1 ao 7. Digo, porém, o apóstolo Paulo está falando para a igreja da Galácia, a igreja de Gálatas. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, enquanto ele é menino, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo, embora ele seja dono das nações, enquanto ele é menor de idade, imaturo, ele não pode, ele em nada difere de um escravo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Princípios elementares desse mundo, quando éramos menores. Ou seja, enquanto nós somos bebês na fé, enquanto nós somos meninos na fé, enquanto a gente não crescer em Cristo, a gente ficar na linha, nós vamos ficar sujeitos aos rudimentos desse mundo, aos princípios elementares desse mundo. Você vai ficar sujeito à bolsa de valores, se ela sobe, se ela desce, se o dólar sobe ou desce. Você vai ficar sujeito às notícias desse mundo, você vai ficar sujeito aos problemas desse mundo, às circunstâncias que vêm, às más notícias que vêm. Enquanto você é menino, estiver no jardim da infância, você não pode herdar, você não pode ser um filho de Deus. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba Pai.
Assim você já não é mais escravo, irmão. Você é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O que torna eu e você herdeiros da promessa de que vamos herdar as nações é o fato de sermos filhos de Deus. A nossa filiação nos torna automaticamente herdeiros da promessa. Só que Paulo diz à igreja de Gálatas: você só vai poder dar essa promessa quando você atingir a maturidade, a plenitude do varão perfeito. Enquanto você for menino, enquanto você ficar brigando por cargo, por títulos na igreja, enquanto você ficar brigando por pequenas coisas que não têm valor, ai meu Deus, hoje posso sentar? Não posso. Quando você ficar brigando por coisas tão pequenas. Hoje meu filho me perguntou: pai, por que você sempre não senta nessa cadeira? Você senta lá do outro lado. Eu falei: filho, podia sentar na última. Nós sentamos aqui na frente para ficar mais fácil para a gente servir o povo. Porque eu já estou aqui, é mais fácil, tem que sair lá de trás. Amém? Porque eu já passei dessa fase infantil, né, essa fase juvenil. Porque o meu propósito hoje, querido, é trazer por via de sucessão. E é interessante que se você tem algum advogado aqui no nosso meio, aqui na igreja tem alguns advogados, não tem nenhum. Opa, é você, Ellen? É que você está sem óculos, não te reconheci, tem a Ellen lá. Mas eu não sei se você vai entender desse assunto, porque é muita coisa que o advogado tem que estudar, mas eu estava dando uma lida, eu vi que tem dois tipos de herança. Tem a tal de herança jacente e herança vacante. A herança jacente é aquela que fica sob a guarda, a conservação, por não haver herdeiros conhecidos. É o que Paulo acaba de falar aqui. Então, existe uma herança, mas não tem quem possa herdar essa herança. É chamada de herança vacante, jacente, perdão. E a herança vacante é a que se devolve ao Estado, se praticadas todas as diligências legais, não aparecer herdeiro. De quem que é toda a terra e a sua plenitude? Do Senhor. Tem que haver um herdeiro competente nessa geração que possa herdar as nações. Tem que haver um herdeiro. Querido, se não houvesse herdeiros competentes, Deus não teria feito essa promessa a Abraão. Deus não seria irresponsável em fazer uma promessa que o homem não poderia cumprir ou cuidar dessa herança. Não é verdade? Se Deus prometeu é porque Ele sabe que existiriam pessoas que iriam se levantar em cada geração para herdar as nações. Vamos continuar desenrolando aqui. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que você é um herdeiro competente, que você vai herdar as nações. E não é apenas algo abstrato, não é apenas reinar onde, pastor? Reinar sobre as nações. O que aconteceu no Brasil nesses últimos 5 anos, ou talvez um pouquinho mais, de Operação Lava Jato, de vermos poderosos caindo, sendo presos. Essa limpeza que Deus tem feito na nossa nação, querido, não é algo do acaso. O que aconteceu foi uma igreja que se despertou. Há muitos e muitos anos a igreja tem orado por isso. E isso se chama o quê? Isso se chama um herdeiro competente que está cuidando da sua nação. Um herdeiro competente que está cuidando da herança que Deus deu. Se nós permitirmos que se levante na nossa nação políticos corruptos, pessoas corruptas, nós estamos sendo incompetentes, porque as nações são nossas, nós governamos sobre as nações. De que maneira que a igreja governa sobre as nações? Nós governamos aqui, nas regiões celestiais, porque é aqui que tudo acontece, aqui primeiro tudo acontece. Nós reinamos através da oração, nós usamos a chave da oração para abrir e fechar. Eu já disse no início, em Mateus 24:14, diz assim: o evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunha a todas as nações. E segundo, em Mateus 28:18, ide e fazei discípulos de todas as nações. Você está vendo como o assunto nação, ele é tão importante na palavra de Deus? Por que Jesus falou, fazer discípulo de todas as nações? Por que ele falou, fazer discípulo do seu bairro, fazer discípulo de todas as cidades, fazer discípulo de todas as comunidades? Faça discípulo de
todas as nações, porque eu dei para você as nações, eu entreguei as nações da terra para vocês cuidarem, herdarem, administrarem. Amém, queridos? E como vamos herdar as nações? E como vamos presos em pequenos pecados ainda? Se nós estamos presos às vezes na mentira, pessoas que têm o hábito de mentir de maneira compulsiva, se nós somos presos às vezes até mesmo ao nosso apetite, comer desenfreadamente, não consegue controlar o próprio apetite. Como nós vamos herdar as nações se nós mentimos para lucrar dos nossos negócios? Como nós vamos herdar os pecados que têm nos escravizado? Isso são os rudimentos do mundo. Isso é permanecer no jardim da infância. Queridos, e você vai viver uma vida de culto em culto, de conferência em conferência, de cantor famoso em cantor famoso, e musiquinha da moda em musiquinha da moda, e não vai herdar coisa nenhuma. E vai passar a tua vida e você não vai herdar coisa nenhuma. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Por que eu creio que o Espírito Santo me permitiu falar sobre isso hoje? Querido, eu relutei para trazer essa mensagem. Eu falei, Senhor, eu preciso pregar algo que vai de encontro com a necessidade da igreja. A igreja tem necessidades, o povo tem necessidade de ouvir uma mensagem que possa ajudá-los no dia a dia. Mas, querido, Deus não se move por necessidades, Deus se move por propósito. E se Deus ficar todo dia jogando migalhas para nós nunca de pessoas, importa é o propósito que está sobre nós, importa é a palavra que repousa sobre essa casa, importa é o propósito, importa são os sonhos de Deus sobre esta casa. Amém? Querido, se uma pessoa pode mudar uma nação, quanto mais 400 pessoas que aqui estão, se entenderem o que tem e o que fazer com essa herança. Amém? Quem aqui deseja herdar as nações da terra? Eu desejo herdar, eu quero herdar, e eu vou herdar. Então deixa eu partir para o ponto final aqui, o ponto 3, Nazireu. Qual é o verdadeiro sentido, o propósito de um Nazireu? Eu disse no início dessa mensagem que um dos motivos de um Nazireu, o propósito do Nazireu é a expansão do reino de Deus. Mas o verdadeiro sentido e propósito de Nazireu, por que tantas orações? Por que tanta dedicação? Por que tantos jejuns? Por que tantas campanhas intermináveis que o Nazireu entra? Por que tantas outros povos que os estavam escravizando? Esse é o verdadeiro propósito de um Nazireu: libertar as nações da terra. Por isso é urgente a necessidade de se levantar nazireus nessa geração. É urgente a necessidade de se levantar nazireus nesta casa, para poder libertar as nações. Não cessem de orar, não cessem de jejuar, não cessem de clamar, não cessem de adorar. Queridos, depois que eu vim para essa igreja, há cerca de quase 5 anos, eu tenho o hábito de jejuar uma vez por semana, toda semana. Mas depois que eu vim para essa igreja, eu já fiz jejum de tudo quanto é tipo, e de 7 dias, e 21 dias. Irmão, acho que eu nunca jejuei tanto na minha vida nesses últimos 5 anos. Porque essa aqui é uma igreja guerreira. Essa aqui é uma igreja que não dorme, uma igreja que não descansa. Nós temos muitos guerreiros de intercessão, de oração nessa casa. Se unam esses irmãos. Se unam esses irmãos no mesmo propósito. Se unam esses valentes. Porque uma herança ela é tomada por força. Uma herança é tomada por força, por violência. Amém? Falando de uma herança espiritual. Tá? Não vai lá bater no teu pai, não te dá herança não, tá? O pastor me ensinou que a herança é tomada por força, tá? Não, é herança espiritual eu estou falando aqui, tá? Amém, queridos? Uma promessa, ela não é de automático cumprimento. Deus, Ele dá a promessa e Ele diz o seguinte: agora vai lá e conquiste. Deus fala: as nações pertencem a vocês, que são herdeiros, que são filhos de Abraão. É de vocês. E agora vai lá. Deus falou isso, querido. Sabe por que Deus falou isso? Não é para mexer com o seu ego, com o seu eu.
Deus falou isso porque Ele está sinalizando o seguinte: ei, existe uma promessa, existe uma herança, você está debaixo dessa promessa que eu dei para Abraão, e eu vou usar esse dom, esse talento que eu dei para você herdar essa promessa. É para você ser o herdeiro competente dessa promessa. Então o dom que você tem é para você poder exercer influência nas nações. Se você pegar qualquer artista famoso, qualquer jogador famoso, qualquer pessoa famosa, você vê o raio de influência que ele exerce no país dele, no mundo todo, por causa de um talento, de um dom. Pega um jogador de futebol, pega um Messi, um Cristiano Ronaldo. Olha a influência que ele exerce no mundo inteiro por causa de um dom. Mas a pessoa, ela pode ser usada, querido. Nós estamos falando aqui das nações, mas nós temos aqui pessoas à nossa volta, à nossa região. É por aqui que a gente vai começar a conquista das nações. É por aqui, ó, no nosso raio, nas escolas dessa região, né, nas famílias dessa região. Aqui nós vamos começar o nosso campo de influência. E aqui nós começamos herdando as nações por aqui. E daqui Deus vai aumentando, vai largando as nossas tendas, o nosso raio de influência. E Deus daqui manda missionários para um lugar, Deus manda missionários para outra cidade, Deus manda missionários para outro país. E vamos alargando as tendas, e vamos alargando as tendas, e influência para o avivamento, vamos levando pelas nações da terra. Amém? Está dando para entender? Está dando para entender? Eu não sei qual é o dom que Deus te deu. Eu não sei o que Deus já depositou na sua vida. Eu não sei o que Deus tem falado e dito e compartilhado a seu respeito. Mas o que Deus tem depositado em você é para que você exerça influência sobre as nações. De alguma forma. De alguma forma. E querido, não se preocupe. No ambiente seu de trabalho tem pessoas que estão debaixo de domínio das trevas. Tem casamentos se desfazendo. Tem famílias se desfazendo. E você é o herdeiro das nações. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão. O tamanho de influência. Eu, por muitas vezes, já cheguei em lugares, eu trabalho com vendas. Eu já cheguei em clientes meus que a loja estava vazia. De repente começou a entrar cliente não conseguia me atender mais. Ele falou: nossa, estava parado até agora, de repente você chegou aqui, o movimento começou. Queridos, já aconteceu isso comigo um monte de vezes. E eu comecei a perceber que isso é espiritual. Por quê? Porque por onde eu estou andando, tem uma herança sobre mim, tem uma promessa sobre mim. Eu estou carregando uma herança e uma promessa, uma herança e uma promessa. Eu sou o herdeiro das nações. Sobre mim tem uma herança e uma promessa. Eu sou bendito, eu sou abençoado com a mesma bênção dessa promessa, a influência dessa herança, a influência desse reino na sua vida. Amém? Então, queridos, cadê os jovens dessa casa? Temos poucos jovens aqui. Jovens, esse é um ano que você precisa se levantar e tomar posse da sua herança. Lá na sua faculdade, lá na sua escola, você precisa se levantar em oração. Você precisa articular grupos de oração na sua faculdade, na sua escola. Você toma posse da herança, porque Deus te deu a terra como herança. Ah, Deus me colocou aqui nessa terra chamada faculdade, então eu vou herdar esse lugar. Esse lugar é meu. Deus me deu esse lugar. As pessoas que estão aqui, eu reivindico para o reino de Deus. Eu declaro que os meus amigos da minha sala sofrerão influência através da minha vida. Você está entendendo? Você tem um pequeno comércio, um pequeno negócio. Você pode exercer esse tempo. Ele está levantando a igreja no Brasil, não só essa casa, mas a igreja no Brasil, para a terra. Há muitos anos Deus tem dito sobre a nação brasileira que o Brasil seria celeiro para as nações. O Brasil seria celeiro para as nações. E eu creio que está chegando esse tempo. Está chegando esse tempo. Se pegarmos a vida de Sansão, a gente vai ver como Deus levantou Sansão como nasceu o povo de Israel, libertar a sua nação das mãos dos filisteus. E os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas.
Do seu trono nos céus, o Senhor pôs-se a rir e caçoar deles. Hoje te gerei. Pede-me, Jesus, e eu te darei as nações como herança. E Jesus foi até a cruz reivindicar de volta a posse da terra que Adão havia entregue a Satanás. Adão havia perdido a posse do domínio, do governo da terra no jardim do Éden. E Jesus vai e toma de volta as chaves das mãos de Satanás e entrega essas chaves nas mãos da igreja, para que a igreja possa governar sobre as nações novamente. Queridos, Jesus tomou de volta as nações como herança, e Jesus entregou essa herança para a igreja. Jesus deu essa herança. E o que nós vamos fazer com essa herança? O que nós temos feito com essa herança? Como nós temos usado? Eu não sei se você já tinha entendido esse assunto um pouco. Eu sei que isso é, em 30 minutos, 40 minutos aqui, não dá para a gente abranger, não dá para fazer um estudo, mas aqui é para a gente apenas jogar para você aqui um pontapé inicial, para você poder começar a buscar entender melhor esse assunto. A gente poderia falar sobre isso daqui pelo menos mais 3 ou 4 cultos, como verdadeiros nazireus, que vão libertar as nações da terra. Com a mesma liberdade que nós somos libertos no Brasil, nós iremos libertar as nações. Existem muitas nações debaixo de corrupção, muitas nações, e Deus vai